Chegou a hora de falar sobre o tão aguardado, pelo menos por mim, filme do Quarteto Fantástico. Lembrando que esse vídeo só tem spoiler, beleza? Eu tava esperando muito desse filme, desde que eu vi a arte de divulgação, que trazia um estilo bem leite moça, tá ligado? Mostrando que a pegada desse filme seria retrô. Daí, eu, que sou suspeito, amei essa sacada aí. Principalmente quando eu soube que ia ser um filme sem amarras com os outros. Era a chance perfeita de trazer finalmente um Quarteto Fantástico incrível pros cinemas. Não sou muito de ficar vendo trailer e eu cansei um pouco de ficar caçando pistas neles. Porque são filmes que eu já vou ver, então quanto menos eu souber, mais eu me surpreendo ali na hora. Mas eu caí na pilha de ver o trailer desse aqui. A arte de divulgação já tinha me ganhado, e com esse trailer eu pude ver que era um filme retrofuturista, num naipe de família Jetsons, com um robozinho chamado Herbie, muito bem feito. A trilha sonora é impecável, com uma música tema que dá arrepio só de lembrar. Na minha cabeça era tipo, mano, não tem como errar. Esse filme vai ser o filme da volta da Marvel. Além de tudo que eu gostei muito no trailer sobre visual e som, o que eu confirmei assistindo o filme foi a química do elenco como família, que se deu super bem. Vou avisando que eu não conheço muito do quarteto nos quadrinhos, então minha opinião é totalmente voltada pro filme. E lembrando que esse vídeo só vai ter spoiler, então fica aí o alerta. E eu já vou falar de um spoiler essencial desse filme, tá? Eu achei uma boa sacada eles terem acelerado a ponto de a primeira história deles já ser com um quarteto consolidado como heróis do mundo, já tendo brigado contra uma cacetada de vilões, e já com o nascimento do Franklin, filho do Reed Richards, com a Sue Storm. Aliás, falando do nascimento do Franklin, o parto dele na nave durante a situação perto do buraco negro é muito legal, porque mostra uma série de tensões acontecendo ao mesmo tempo e a família tendo que lidar em conjunto para resolver tudo em pouquíssimo tempo, diante das gravidades todas ali. Me pareceu uma cena de um Star Wars mais amadurecido, sabe? A gente viu muito da inteligência do Reed Richards nesse filme, que ficou faltando um pouco na aparição dele em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O cara lida com tanta responsabilidade que ele é uma ansiedade ambulante. E eu acho isso uma tentativa de transformar o cara no novo Tony Stark da Marvel, que também tinha tentado resolver tudo sozinho e vivia inseguro, a ponto de acabar criando o Ultron sem querer. Mas claro, aqui a gente vê as diferenças. O Tony, ele sofria muito pra dentro, mas o Reed Richards, do Pascal, sofre bem pra fora, o que leva ele a algumas discussões muito importantes com a Sue na trama. Discussões muito família e bem boas. Um ponto muito forte do filme é a Sue Storm. No pouco que eu conheço dos personagens nos quadrinhos, tô ligado que ela é uma personagem que fica meio de escanteio até chegar num ponto em que ela precisa resolver uma treta maior e ela consegue mostrar todo o poder dela de fato. E foi isso que aconteceu nesse filme quando Galactus rapta o bebê dela e ela mostra a maior força do quarteto, quase como naquelas histórias de mães que levantam carros com os braços via adrenalina pra salvar seus filhos. Aliás, essa é uma história muito de maternidade, tá ligado? Principalmente quando ela se posiciona ali no meio da galera, apesar de ser um discurso meio bobo, mas ao mesmo tempo profundo, de mostrar o bebê pro mundo, pra galera meio insatisfeita ali. Acho que se a gente levar pro âmbito realidade ali, acho que iam tacar pedra no bebê, mas enfim. Até aqui eu falei dos pontos que eu gostei do filme. Aliás, boa parte da primeira metade dele me agradou bastante, incluindo um ponto ou outro da outra metade, como se ter os poderes da Sue. Mas eu não sei se minhas expectativas foram realmente maiores do que a realidade ali, e isso afetou o que eu achei do filme num geral, sabe? Se tem uma parada que tem gente criticando, é o efeito visual do bebê, que minha cunhada chamou de bebê reborn por motivos óbvios. Assim, eu sou o tipo de cara que não ligou pra aqueles bebês do Flash, por exemplo. Eu acho muito bom quando os efeitos visuais são bem executados, mas a história, pra mim, como ela se desenvolve, é muito mais importante que isso. Se aquele bebê me contar uma história boa, eu consigo comprar na hora aquela ideia. Os bebês do Flash me fizeram rir pelo absurdo e pra mim, aquilo lá valeu. Pegando o bonde nessa dos efeitos visuais, eu tive a impressão de que eles quase não exploraram o poder do elástico do Reed Richards. Talvez por ser um tipo de efeito que entra no Vale da Estranheza. Senti que as cenas que isso acontecia, em sua maioria, ou eram rápidas demais ou com muitos sombreados. Talvez justamente para esconder mesmo qualquer defeito. Não que mostrar mais desses poderes fosse importante para o filme, nem que isso melhoraria minha experiência num geral,
mas achei curioso ter aparecido pouco do que vem justamente do protagonista principal. O filme também não teve muita ação que exigisse isso também. Sobre o que não foi muito explorado no filme, não rolou muita profundidade da história do Coisa. E a sensação que eu tive da introdução do par romântico dele na trama foi numa vibe meio encher linguiça. Essa versão do Coisa não é tão sofrida quanto as versões anteriores. Tem 2 momentos do filme que a questão dos poderes dele é posta como um problema. Uma quando ele se olha numa TV, quando ele era um humano normal. Outra quando ele conversa com o Reed sobre quando eles ganharam os poderes. Ele se mostra mais bem resolvido quanto a isso, mesmo que chateado. Ele nessa versão não é alguém que desconta nos outros isso em forma de aborrecimento. Aquele é mais de boa. Nas entrelinhas dá pra entender que existe um lance mal resolvido entre o Reed e o Johnny, mas o filme simplesmente não quis dar palco pra isso. Eles têm seus momentos de não se bicarem e depois tem seus momentos de estar tudo bem, e é isso. O que aconteceu e o que não aconteceu entre eles, talvez num Snyder Cut só. O Reed também tinha alguma picuinha com o Homem Topeira, que não foi muito aprofundada não. E esse Homem Topeira só veio, curiosamente, para tampar um buraco do roteiro ali, em relação à ameaça maior. Numa das tretas principais do filme, o Johnny acha pistas de como funciona a linguagem da surfista prateada, e a Sue diz, pô, vamos pedir pros algoritmos do Reed ajudarem a traduzir essa mensagem aí. Cara, era uma missão que pode significar salvar o planeta. E o Johnny diz que é a missão dele de resolver isso sozinho. E ele leva um tempão pra resolver. Aqui o filme já me deixa meio... Falando sobre tempo, a nave do Galactus viaja na velocidade da luz entre as galáxias, mas leva uma porrada de tempo pro mundo se mobilizar e construir uma porrada de torres em conjunto. Não me convenceu muito esse tempo que a nave passou de Júpiter pra Marte, depois pra Lua e depois chegou na Terra, não. Parece que ele teve picos de acelerar e parar várias vezes desse trajeto aí, mas beleza. Galactus é o famoso José Serra das galáxias, ele quer comer todo mundo que aparece. Galactus também mostra que os poderes celestiais dele são seletivos. Com o olhar ele fez a Sui entrar em estado de parto. Com um gesto de mãos ele lançou um poder Jedi incontestável sobre a surfista ali. Mas contra o Quarteto Fantástico ele prefere no soco mesmo. Achei curiosa a escolha desse vilão porque ele parecia grandioso demais pro quarteto lidar. Mas como eu não conheço muito dos quadrinhos, não sabia como ia se desenrolar. Gostei da ideia de teleportar o planeta, ou ele, apesar de ser uma viagem de descrença absoluta ali que a gente tem que comprar, porque no final das contas o quarteto não ia conseguir dar conta do mano. Isso lembra um pouquinho do Kang, né? Porém, como falei do lance do poder seletivo, às vezes fiquei com essa impressão de que o cara é divindade e dava uns mole meio bobeira. E sobre bobeira, como eu disse lá atrás, eu só vi um trailer do Quarteto Fantástico e as piadas que tinham no trailer foram as melhores piadas do filme e eu não tive muito impacto. Não sei como tá a recepção do robô Herbie pela galera, mas eu senti ele bem sem alma. Fiz várias comparações com Star Wars aqui, então queria citar que ele não chega aos pés de um R2-D2. E olha que eu nem sou muito fã de Star Wars. Acho que falta carisma pra cacete no robô mesmo. As melhores partes dele são, na verdade, de interações dos outros com ele, e não dele por si só. Como, por exemplo, a cena do Johnny indo fazer carinho na cabeça dele. É fofinho, mas ele não reage nada com isso. É um robô lindíssimo, com uma ambiência estética muito da hora, mas que eu senti que não foi bem aproveitado como mascote. Como esse filme saiu no mesmo mês que Superman do Gunn, que eu também tive minhas críticas, eu não consigo deixar de comparar com ele. Superman sabia fazer as piadas, soube trabalhar com o mascote Krypto muito bem. Acho que onde o quarteto ganha do Super aqui é de não ter necessidade de ter outros núcleos para fazer a história andar, porque eles trabalharam o roteiro ali entre os principais. A sensação que eu tive é que na primeira metade do filme parecia tudo muito promissor, mas a segunda metade do filme não me empolgou, nem ao menos me emocionou ou me atingiu com alguma mensagem. É um filme que soube trabalhar bem o básico, mas não foi muito além. Onde o Superman erra foi justamente em parte sendo autêntico. Aqui o quarteto erra por não querer tanta autenticidade. Parece que é um filme que não traz nada novo mesmo da Marvel. O único momento em que a minha sessão de cinema foi a loucura foi nos pós-créditos. Aí fica a pergunta, né? Até quando que a Marvel vai ficar se sustentando nessa dependência do que vai vir, ao invés de construir melhor o que já está acontecendo? Isso me deixa muito receoso assim sobre o futuro. E para vocês, diz aí. Look at the stars, look how they shine.